Muito obrigado, Carlos. Como a gente tinha comentado, a gente vai seguir direto para a apresentação do nosso outro palestrante, o Robson Mansueto, e o que vai representando aí, no caso, o município de São João de Meriti, né, Secretaria de Planejamento e Geoprocessamento, na verdade, Secretaria de Ambiente e Defesa Civil, perdão. E a gente deixa as perguntas para o final, então. Okay? Boa noite a todos. Primeiramente, venho falar com a difícil missão de, após duas apresentações belíssimas, falar, depois de duas apresentações feitas com tanta clareza, fica um pouco difícil, né? Apresentar uma coisa. Para quem não me conhece, eu sou Robson Mansueto, sou geógrafo, formado aqui pela UERJ, e também sou formado pelo LabGIS. Meu primeiro estágio foi aqui no LabGIS, em 2008, sou cria da UERJ 2 vezes. Cria da UERJ como geógrafo e cria do LabGIS como estagiário. E atualmente eu sou superintendente do setor de geoprocessamento da Secretaria de Ambiente e Defesa Civil de São João de Meriti. E a nossa equipe é composta por 3 pessoas. Eu, Marcos, que é o meu braço direito, que é analista em geoprocessamento. O Shen, que também é cria da UERJ, também é geógrafo, é o meu outro braço direito, analista em geoprocessamento também. Eu tenho muito orgulho de falar da minha equipe, porque antigamente eu pensava em alguma coisa e eles faziam e entregavam. Hoje eu nem penso, eles já fazem, entregam e já está pronto. Então eu tenho muito orgulho, muito prazer de trabalhar com o Marcos e com o Shen. A ideia do que nós vamos trazer aqui hoje é um pouco de uso e aplicação do que a geotecnologia tem ajudado na gestão municipal. No caso, município de São João de Meriti. Quando se fala de informação hoje, se fala-se muito sobre a ideia da importância da informação. Só que hoje em dia, além de a informação ser importante, ela tem que ter a capacidade de processar e transformar ela numa outra informação. Por isso que a geotecnologia ela veio para poder você pegar uma informação, você transformar ela numa geoinformação e poder aplicar ela num território, no caso, o município de São João de Meriti. Já falar próximo também, igual o nosso amigo, tá vendo? A Prefeitura de São João de Meriti, o prefeito é o prefeito de São do Matos, e o nosso secretário é o Zilton Bernardes, e a minha equipe, que triplicou de tamanho, porque era um só, agora somos 3, e ela é bem interracial, né, porque o Shen é descendente de... Não é nem descendente, não. Ele é de Taiwan, o Marcos é gaúcho e eu tenho um pezinho lá na África, né? E o superintendente São do Matos, o nosso secretário Zilton Bernardes, e essa é a nossa equipe. São João de Meriti, ele é um município pequeno. Pequeno no tamanho, mas grande em dificuldades e em problemas. Com 91% do solo destinado a moradias urbanas, São João de Meriti já foi conhecido como o formigueiro das Américas. Nós temos uma área de aproximadamente 35 km², com 460 mil habitantes, que dá aí cerca de 13 mil habitantes por quilômetro quadrado. A paisagem natural de São João praticamente se resume a isso. Quando vocês olham, você vê muita casa, casa e casa. Poucas áreas verdes, poucos terrenos vazios. Eu tenho 4 imagens aqui que relatam um pouco do município. O município, ele, além de ser densamente povoado, ele tem 4 características. A primeira do canto aqui, que é a parte urbana, que envolve tanto a parte urbana quanto a parte de moradias, quanto a parte comercial. Essa parte que é a parte dos morros. São João de Meriti tem 55 morros e aproximadamente 20 favelas. E tudo que nós temos de unidade de conservação estão concentradas nesses 55 morros, que, como vocês podem ver, eles estão completamente desocupados. A taxa de ocupação irregular de São João, ela é assustadora. Quando nós comparamos uma imagem de satélite de um ano para outro, você vê que o crescimento de moradias irregulares, ele é assustador. Temos uma parte que ela é voltada perto do Shopping Grande Rio, que é a parte industrial, que ela bela entre a Druta e a Linha Vermelha, e a parte do Rio Sarapuí, que é a parte mais a norte do município, onde nós sofremos sérios problemas de alagamento. São João de Meriti, como eu falei,
ele é um município muito pequeno, densamente povoado. Essa é uma imagem, uma World View 2 de 2011, adquirida pela Secretaria, com verba da própria Secretaria. E pela imagem, nós conseguimos ver que São João ele é completamente urbanizado com apenas algumas manchas. Essas partes aqui são os morros que eu falei, que são as nossas unidades de conservação que estão cercadas de favelas. Quando eu cheguei na prefeitura, por volta de 2009, foi assumir um grande desafio, porque a prefeitura não tinha nada. O que nós tínhamos de base, em termos de GIS, era o limite do município, pura e simplesmente, na escala que o IBGE fornecia, de 1 para 25 mil. E após alguns anos de trabalho, nós podemos nos orgulhar que hoje nós temos uma base cadastral consolidada que atende não somente a secretaria, mas toda a prefeitura. E a gente trouxe para cá, na verdade, alguns exemplos e algumas dificuldades do que nós fazemos lá. E alguns mapinhas que nós criamos, esse é um mapa de densidade demográfica. Pegamos os dados do IBGE e a gente, na prefeitura, há uma necessidade muito grande da criação de mapas. Nós estamos numa fase lá onde acontece muito projeto para Brasília, muito projeto para empresas que vão trabalhar no município, e há uma necessidade muito grande de se mostrar mapas, porque a informação ela tem que ser visual, porque às vezes você vai mandar uma informação para o técnico, eu vou falar para ele assim, o São João eu tenho 18 bairros e um é mais denso que o outro. Para nós que somos de São João, que trabalhamos, e eu que especificamente, além de trabalhar, sou morador de município, para mim fica fácil enxergar. Mas para uma outra pessoa que está avaliando um projeto, quanto mais visível for essa informação, melhor é. Então o mapa, além de conter informação, ele tem que ser um produto de a pessoa, como se fosse uma autoajuda. A pessoa ela tem que olhar o mapa e pela legenda ela entender o mapa, entender aonde fica o município e aquilo que está escrito nele. Logo depois que nós assumimos a secretaria, uma das principais desafios que tivemos ali foi interagir com outras entidades. E uma delas foi o IBGE. O IBGE nos ajudou muito na questão do mapeamento. Um deles foi na atualização do setor censitário. Para que todos nós sabemos que o setor censitário é a menor área de abrangência que o IBGE utiliza. E no censo que o IBGE fez em São João, houveram alguns problemas porque os setores censitários eles estavam mal divididos. Quando eu vou, por exemplo, citar aquelas favelas ali, umas favelas aglomerados subnormais, o que acontecia? Para eu ter a população daquela unidade ali, era só pegar e somar o setor censitário. Porém, o setor censitário, ele cortava o aglomerado subnormal no meio. Então ficava difícil você ter uma ideia do quantitativo real que você tinha dentro daquela comunidade. Isso dificultava no projeto, questão de estudo de Minha Casa Minha Vida. E uma das primeiras coisas que fiz em parceria com o IBGE foi a atualização de algumas bases das áreas de setor censitários combinado com os aglomerados subnormais. Uma das coisas que trabalhamos em São João também, como eu falei, o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, o setor é da Secretaria de Meio Ambiente, mas ele atende toda a prefeitura. E um dos trabalhos que nós fazemos é junto com a Secretaria de Segurança Pública, com o batalhão. Nós temos a representante do batalhão que está aqui com a gente também. E uma das coisas que nós fazemos lá é trabalhar em conjunto. E esse mapa aqui foi elaborado junto com o batalhão, que ele fala sobre as áreas críticas de risco de criminalidade. Porque você tem aqui os aglomerados subnormais. Só que, além dos aglomerados subnormais, quando a gente fala um pouco de área de risco de criminalidade, a gente pensa só em favela. Só que, muitas das vezes, a área de risco ela não está só na favela, ela está no entorno. E ela gera uma área muito maior. Você vai querer fazer um planejamento de segurança pública, se você se basear apenas para os aglomerados subnormais, você pode cometer alguns erros. E junto com a Secretaria de Segurança, nós elaboramos esse mapa aqui, que é um mapa de áreas críticas de criminalidade. A partir daí, o batalhão, a prefeitura, a segurança pública, ela consegue tomar uma série de medidas para tentar amortizar
a questão da violência no município. Pontos irregulares de deposição de lixo. São João de Meriti, infelizmente, o morador tem um costume muito feio, que é jogar lixo em qualquer lugar. Não sei se acontece só em São João, mas em alguns outros municípios, o contribuinte ele tem aquela visão de que é obrigação da prefeitura fazer tudo. A prefeitura tem a obrigação de dar transporte, saúde, alimentação, saneamento básico. Só que o morador ele tem que ter a consciência de que ele deve descartar os seus resíduos no lugar certo, na hora certa. Uma das coisas que acontece em São João, nós temos uma coleta de lixo. Por exemplo, a coleta ela acontece segunda, quarta e sexta pela manhã. O indivíduo bota o seu lixo às quartas e quintas à tarde. E começa a acumular. E o que nós fizemos lá? Para combater a questão dos pontos irregulares de lixo, e muitas das vezes colocar algumas lixeiras, junto com a equipe de almoçamento, fomos para campos mapear os piores pontos de deposição irregular de lixo. E esse trabalho gerou um relatório que foi entregue à Secretaria de Serviço Público, ao secretário, na qual foram tomadas medidas para amenizar o sofrimento de alguns populares, porque nós tínhamos aqui alguns lugares que você pegava fogo quase que 24 horas por dia. Você tem a deposição irregular de lixo, as pessoas vão jogando fogo, jogando entulho, tacam fogo, jogando entulho, tacam fogo, e causam uma série de problemas, não só de saúde, questão de doenças, como a transmissão de algumas doenças por ratos, quanto a questão mesmo da qualidade do ar. O município já é densamente povoado, e isso acontece, você tem uma qualidade do ar que já não é muito privilegiada, e é mais agravada por uma queima quase que diária de vários pontos de deposição de lixo. E junto com o serviço público, nós fomos a campo, mapeamos todos esses pontos aqui, e esses pontos são monitorados meio que mensalmente. Eles têm os pontos de deposição irregulares, sai uma equipe com uma draga para poder verificar todos esses pontos aqui, que são os pontos críticos de deposição irregular de lixo. E uma das coisas que a deposição irregular de lixo causa é o assoreamento. São João de Meriti é um município de região de baixada. E a baixada, como vocês sabem, ela está sujeito à questão do assoreamento do rio. Se o rio assoreia, ele vai causar inundamento, vai causar enchente, uma série de problemas. Em janeiro, no decorrer de algumas chuvas, houve um pedido à questão da Secretaria de... Estão ligados? Ministério da Integração, no qual o município solicitou ajuda ao Ministério da Integração para resolver o problema de alguns rios. O que o Ministério da Integração solicitou? Quais são e aonde são, para fazer uma visita. Então, fomos a campo, mapeamos todos os lugares, utilizando o GPS, tiramos fotos e fizemos o roteiro. Quando o Ministério chegou lá, estava pronto, fizemos o mapa, fomos a todos os pontos lá, visitamos e conseguimos algumas ajudas. Lógico, nem toda ajuda prometida do governo chega, mas algumas coisas foram feitas e o que for feito está lá, mapeado. Setorização das áreas de riscos. Uma das coisas em São João, que melhorou muito em São João, o que é? Quando nós falamos de mapeamento de área de risco de deslizamento. Era uma das coisas muito sérias em São João. E tivemos o privilégio de contratar uma empresa na qual foi feito todo o mapeamento das áreas de risco e deslizamento. E elas foram classificadas por o risco 1, 2, 3 e 4. E esse mapeamento ele foi fiscalizado pela própria Secretaria de Ambiente junto com a Defesa Civil. Então, hoje, quando vamos planejar em termos de defesa civil e área de riscos, nós temos um mapa, não só um mapa, mas uma base confiável, atual, sobre tudo o que está acontecendo no município. Quando vai chover, nós fizemos um sistema que era de alarmes, de sirenes. Então, nos pontos mais críticos, de pontos 3 e 4, nós instalamos um sistema de sirene, na qual eles são monitorados pela Defesa Civil. Dependendo da quantidade de chuva, é tocada uma sirene avisando o morador do risco que ele tem, baseado na informação atual que foi feita por uma empresa. E junto com a empresa nós criamos esse mapa aqui, que é o mapa das áreas de risco de deslizamento. Falando em termos de meio ambiente, um dos problemas que temos em São João é
unidades de conservação. Como eu falei, nós temos 55 morros e todo o topo de morro lá era APA, só que a maioria deles já estão completamente tomados. Esse é o Parque Natural Jardim Jurema. Ele entrou até na questão do SNUC, ele está homologado e foi feito, junto com o setor de processamento, ele foi refeito os limites dele. Nós fizemos um trabalho de campo a pé, com o GPS, para fazer o memorial descritivo ponto a ponto de todo o entorno. Após feito esse ponto a ponto, foi gerado um novo limite e a partir daí fizemos um projeto, mandamos para Brasília e conseguimos 1 milhão para reflorestamento do parque. E esse reflorestamento ele foi feito todo em etapa. Brasília sempre pediu relatórios sérios e precisos. Então, todo mês, esse aqui é o mapa final. Tínhamos que mandar para ele o que foi plantado, a porcentagem, e quanto aquilo era a porcentagem daquela área em relação ao total plantado. E foi fiscalizado também. Chegamos ao ponto de Brasília vir, eles escolheram uma área na qual nós mapeamos, e dentro daquela área ali, tinha que ter um número de mudas prevista naquele contrato. Por exemplo, eu tinha que estar plantado ali, eu tinha que ter 20 mil mudas em tantos metros quadrados. Então, no mapa que nós mandamos para ela, ela mediu lá e foi a campo e verificou, e graças a Deus deu tudo certo. Aqui um outro exemplo, que até vai ser para a gente agora, um modelo para mapeamento de unidade de conservação. Essa daqui é uma outra área. Quando nós temos um mapeamento em uma unidade onde você tem ali uma ocupação desregular, se torna muito difícil. Qual era um dos maiores problemas ali? As unidades elas são feitas por decreto. E muitas das vezes, o que aconteceu em São João, elas foram feitas sem a consulta de técnicos. Eram simplesmente vereadores ou pessoas que não tinham conhecimento, simplesmente viam uma área vazia e falavam, vai virar APA. Só que isso gerou um problema. Quando a gente foi delimitar delimitar as unidades, para fazer o cercamento, aconteceu o seguinte, estava pegando terreno de pessoas. Aí, como resolver essa questão do terreno? Pegamos uma base, que era bem antiga, nós tivemos que escanear, georreferenciar e vetorizar lote por lote. Jogamos em cima da imagem de satélite, fomos a campo e verificamos lote a lote com o morador. Então, nesse ponto aqui, não houve nenhuma dúvida se o limite era. Todo esse limite vermelho aqui, nós jogamos os lotes, fomos com a Secretaria de Fazenda, levantamos lote a lote. E cada morador que se sentiu lesado em relação a cerca que está passando no lugar errado, ele procurou a prefeitura, nós, como técnico, fomos ao local, levamos a planta com a medição dele e pegamos assim, o seu terreno é 30 por 40. Ele vem até aqui. Quando nós começamos a cercar essa área, aconteceu o seguinte, muita fofoca, a prefeitura vai pegar terreno, então as pessoas começaram a construir cercas aleatórias. Pegavam cercas, a área está aqui em cima, então o terreno dele era aqui, ele pegava dele e botava até lá em cima. E a gente, com a imagem de satélite atual, com a planta do lote em cima, com o documento do terreno dele, fomos até chamamos um por um e mostramos. Aí perguntamos, eu por exemplo, fiz o exemplo. O seu terreno tem quantos metros? Ele, 40 metros. O seu terreno começa onde? Aqui. Peguei uma trena, puxei a trena 40 metros, aí eu perguntei, o seu terreno termina onde? Aqui. Aonde eu devo passar a cerca? Ele, aqui. Depois disso, não tivemos mais nenhum problema nessa área em termos de regularização fundiária para a criação do parque. Porque, na verdade, o parque era toda essa área amarela aqui. Só que, infelizmente, com a questão do tempo foi passando, as invasões foram passando, e trabalhar com desapropriação hoje em dia é complicado. Então, o que nós tínhamos ali era proteger o que ainda não foi degradado. Uma das outras aplicações que a Secretaria ofereceu para o município foi trabalhar junto com a Secretaria de Saúde. Aqui, nós fizemos a atualização e o mapeamento da área de abrangência dos postos de saúde da família. Quando nós fomos procurados pela Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, eles faziam um mapeamento da seguinte forma. Eles olhavam simplesmente o tamanho da área, desconsiderando a questão da densidade demográfica.
Por exemplo, eles pegavam um bairro que tinha um tamanho grande, então vou botar 10 fiscais ali, vou botar 10 postos ali. Pegavam um bairro menor, a esse menor, mas eu vou botar um. Só que eles não consideraram a densidade demográfica. Então o programa não funcionava, porque num lugar tinham vários funcionários que estavam à toa, e o município pequeno as pessoas não conseguiam. O que nós fizemos? Nós usamos a densidade demográfica, setor censitário e, além disso, a questão dos divisores dos municípios que tem a Dutra, morro, rodovia e o acesso. E nós fizemos para ele uma nova divisão de atuação dos postos de saúde da família, utilizando como base as escolas e os postos de saúde. E esse mapa aqui é um dos mapas oficiais que a Secretaria de Saúde usa para controlar a questão dos PSFs. Essa daqui é uma das nossas grandes desafios de São João. Foi até a primeira palestra, o rapaz foi embora, que é base cadastral. São João sofre muito com essa questão da questão fundiária de IPTU, onde você tem áreas que pagam IPTU exorbitante, onde não deveriam pagar, e ao contrário. Esse projeto está em andamento, só que ainda não temos muita experiência nessa área. O primeiro passo que nós fizemos foi fizemos um mapa índice, e esse mapa índice foi baseado no mapa índice do IBGE. Essas folhas, quando elas aumentadas, elas vão encaixar dentro da base da escala do IBGE para 5 mil, para 25 mil, para 10 mil, até encaixar na base do milionésimo. Então, foi pensado dessa forma. Dividimos o município em folhas, e a partir dessas folhas, primeiramente, nós estamos revisando, assim, com a ajuda de mais satélites, quadra por quadra. Já fizemos umas... Quantas tem? Os 2/3. Aí, depois dessa primeira fase, a intenção é partir para um trabalho de campo e começar a fazer alguns testes para começar a elaborar alguns testes sobre base cadastral. Por isso que eu queria até aprender um pouco mais sobre a questão de base cadastral. Nós entendemos muito de mapeamento, só que na base cadastral ainda não dominamos muito essa área de como entregar o resultado, o que a gente vai entregar para a fazenda, como fazer. E é só isso que eu queria apresentar sobre o município. E, além disso, é falar que, se alguém precisar de alguma informação sobre o município de São João, nós temos um banco de dados, no qual nós orgulhamos, onde contamos com imagens satélites, uma de 2011, estamos comprando uma imagem nova. Nós temos todos os shapes, deixa ele de unidade de conservação, rua, arruamento. Nós montamos uma base, trabalhamos com o shape e agora já estamos trabalhando para o GDB, que com o GDB nós conseguimos fazer diversas operações em SIG. Gostaria de agradecer a todos vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço à mesa, aos presentes, ao Zé, ao Rui e a todos aqui presentes. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Robson. Muito obrigado, Robson. A gente passa, então, agora para as perguntas. Em função do nosso horário um pouco apertado, a gente vai fazer uma pergunta presencial e uma online. Tá? E aí a gente se compromete, aí, desde que os palestrantes aceitem, é claro, a encaminhar por e-mail para eles as outras perguntas que não possam ser respondidas. Então, temos alguma pergunta presencial para início? Temos uma ali. Vou pedir para se aproximar da mesa, por favor. Eu queria saber do Carlos, né? Meu nome é Juliana, eu sou geógrafa e faço mestrando. Carlos, desculpa o seu nome. Eu queria saber se tem alguma perspectiva de, ou se você já trabalha com parceria com universidades. A gente sabe que ali, por exemplo, em Campos, tem a UENF, tem a Alcântara, e de repente podem dar algum apoio nesse sentido, né? E para o Edson, Robson, qual software que vocês utilizam para fazer esses mapeamentos? E se vocês estão pensando em fazer algum mapeamento sobre distribuição do esgoto e do acesso à rede de distribuição de água e de redistribuição de esgoto também. Isso é importante do ponto de vista urbanístico. Desculpe seu nome, Juliana. Lá em Macaé, nós temos o Polo Universitário Municipal, que é formado pela Fundação Educacional de Macaé, FUNEMAC. E nós temos em Macaé hoje a UF,
o FRJ, representado lá pelo NUPEM, temos a Faculdade Municipal de Macaé, o Instituto Federal Fluminense e a UENF. E sim, a gente tem um convênio com todas essas instituições, elas trabalham fortemente junto com a gente, o IFE está sendo um grande parceiro que está entrando agora com a gente, inclusive eu sou lá do mestrado do IFE, a atual subsecretária de Ambiente é uma professora do IFE, da parte ambiental, então tem inúmeros projetos que são apoiados pela prefeitura, é uma parceria bem grande entre os gestores e os pesquisadores, inclusive todos os conselhos, câmaras, grupos de trabalho, comitês que existem, a universidade está inserida e a gente está até fazendo um cadastramento dos pesquisadores na região. Então, sim, tem que ter, porque a técnica evolui muito rápido, então a gente tem que sempre estar inovando nessas questões. Boa tarde. Em relação aos softwares, nós usamos todos os possíveis e impossíveis. Eu fui estagiário do BGE, mas após sair do BGE, continuei com uma relação muito forte lá. Então, nós trabalhamos na prefeitura e utilizando muita coisa do IBGE e da Fiocruz também. Durante um tempo, eu trabalhei como pesquisador na Fiocruz. Então, no geoprocessamento, você usa uma ferramenta de acordo com a necessidade que você tem. Não existe um software bom para tudo. Existe um software necessário para aquilo que você quer aplicar. Então, dependendo do que você vai trabalhar, você vai usar um software específico. Entendeu? E em relação à questão do esgoto, São João tem uma dificuldade muito grande. Tem um projeto lá, que é o que nós está fazendo, que é de resíduos sólidos, esgoto também. Só que a dificuldade de conseguir os dados. A SEDAI não fornece os dados. Depois eu descobri que a SEDAI não fornece porque nem a SEDAI mesmo tem os dados. Ninguém sabe de nada lá. Eu fiz alguns trabalhos de campo para mapear alguns PVs e algumas coisas, então ninguém sabe de nada. São João de Meriti, nós entregamos um projeto para Brasília, onde você tem um vazio de área não atendida, que é o centro da cidade, e fala que não é atendido. Quando nós entregamos um mapeamento com a ressalva, que os dados obtidos ali foram os dados entregados pela própria SEDAI, que eles mesmos não sabem. Não se sabe onde tem nada de água e esgoto em São João. O que deveria ser feito ali é um trabalho longo de atualização e mapeamento do que existe lá. O que nós temos lá em São João, que nós fizemos, foi o mapeamento e atualização dos rios, drenagem, podemos dizer assim, porque tudo que era rio em São João, hoje em dia, infelizmente, virou valão. Você tem o Sarapuí e o Pavuna, que são os principais, e todos os outros podemos considerar como são valões, que em sua grande maioria estão cobertos ou entre casas. O que nós tentamos fazer ali é atualizar a questão da drenagem em relação a rios e valões. Em termos de esgoto, infelizmente, nós não temos uma base que eu possa dizer que seja confiável. Fazendo uma complementação, a situação não é muito diferente lá com a gente, não. Macaé está fazendo um levantamento de toda a sua rede de água e esgoto. Água sempre foi um problema de distribuição em Macaé. Praticamente todo mundo tem cisterna, exatamente por quê? A cidade não tem nem ideia de onde passam os canos. Pra você ter uma ideia, as elevatórias, eles não sabem onde estão, consequentemente não tem manutenção. Você tem casos emblemáticos de elevatórios que há 15 anos não passam por manutenção, seja de água ou de esgoto. Você tem uma outra situação, que como não se tem um modelo digital de elevação ou de terreno, questão metodológica, adequado para a gestão municipal, eles não sabem onde passar dutos. Então, contraria nível de terreno, tem refluxo, aí tem que botar elevatório por causa de uma casa, é um problema frequente, seja em água ou seja em esgoto. Hoje a gente está com um contrato com a Foz do Brasil, que agora é o Debrecht Ambiental, que eles estão levantando, estão literalmente furando a cidade inteira, procurando todos os dutos. Não se sabe onde está duto de gás, não se sabe onde está duto de água, não se sabe onde está manilha, não se sabe nada. Quem sabe é um senhor de quase 80 anos, que eu brinco chamo de seu Zé, porque eu nunca lembro o nome dele, e de vez em quando ele rateia e não lembra onde está. Então aconteceu uma situação do tipo de furando num bairro lá, que é um bairro nobre, chamado Cavaleiros. A Vera Zé, pode furar aqui? Pode.
Tem certeza? Tem. E tinha um duto de gás. Sorte que não era um duto de 50 milímetros, senão o bairro tinha ido pelos ares. Então, assim, é uma situação frequente. Então, é um problema sério, esgoto que volta para a casa das pessoas, porque o elevatório não tem manutenção. Aonde a gente vai passar a atender? Onde é que a gente vai botar as novas manilhas, os novos dutos? Entendeu? Sem ser já referenciado, sem ter a questão da modelagem de terreno. É um problema frequente. Bom, pessoal, devido ao tempo, então a gente vai dar prioridade à primeira pergunta que chegou, que é do Diego para o Carlos. Frente ao prazo de migração dos dados espaciais para a CIRGAS 2000, que é 2014, qual é a dificuldade real que vocês estão enfrentando em fazer essa migração, tá? E a solução, no caso seria paliativa, provisória, que vocês encontraram para manter? Pelo que eu entendi, foi a migração temporária para a WGS 84, até que se pudesse fazer a migração para a CIRGAS 2000, mas o que é que envolve, o que limita essa migração efetiva? A limitação é simples, equipamento. A gente tem pouco equipamento, muita coisa é feita de forma amadorística ainda. Por exemplo, falta clinômetro digital, falta altímetro digital. Hoje só temos um GPS geodésico, não temos um GPS geodésico L1 ou L2. Então, é questão de equipamento. A gente está num processo de compra de todos os equipamentos necessários para as secretarias. Falo pelo ambiente, é um processo de compra grande, vai para a licitação, vai para a procuradoria. Então, quem não conhece esse trâmite burocrático, é um trâmite muito complexo e a gente tem que trabalhar com o que tem. Porque a gente tem que atender o contribuinte, a gente tem que atender demandas legais, não pode deixar parado, senão o Ministério Público vem em cima. É tudo para ontem. Tudo é urgente, tudo tem que ser entregue para ontem. Então, a gente está trabalhando do jeito que dá, por enquanto. Na verdade, não tem nenhuma implicação técnica de imigração. Até porque de WGS para CIRGAS é irrisório. Assim, tem gente que nem considera. É coisa de centímetros. Então, na verdade, é mais uma questão de gestão pública. É uma questão de ter que encarar uma mega licitação, por exemplo. Esse projeto do TDR tem quase 3 milhões, o que é um preço bem razoável para o que a gente está propondo. Mas essa compra de equipamentos, a gente orçou em aproximadamente 400 mil de equipamentos, softwares estão faltando, etc. Aí você bota mais treinamento e tudo isso vai para a licitação. Que a gente tem a lei que regula, acima de 8 mil tem que ir para a licitação, então não tem jeito. Tem que fazer. Bem, fazer algumas palavrinhas rápidas para a gente poder encerrar, então, por hoje. Eu gostaria de comentar que esse momento dos cases municipais ele é bastante importante no nosso evento, né? Porque nos dá a noção do estado da obra em diversos municípios. A gente fica muito aqui focado em diversas situações nas capitais, às vezes, e conhecer o nosso estado, a realidade do nosso estado, não só do nosso, né, claro, mas nosso foco no nosso, é importantíssimo. E nos dá a noção dos desafios, que são desafios comuns, na verdade. Né? A gente observa que não há uma diferenciação tão grande nos desafios, e mais do que isso, a gente percebe que a administração de precisão, ela passa primeiro pela possibilidade de a gente utilizar as ferramentas que a gente tem disponível de maneira adequada. Né? E uma brincadeira que eu até falo com alguns alunos, que a gente tem aqui, é que a primeira coisa que você corrige o problema é você encontrar os problemas. Né? E que a primeira vantagem que as ferramentas de GIS nos oferecem, na espacialização dos dados e na obtenção de informações a partir dessa espacialização, é identificar os problemas que a gente tem. Né? Então, o primeiro passo é a identificação dos problemas para você poder tentar montar estratégias de correção adequadas. E aí a gente viu o caso do case do município do Rio, a parte do valor de imóvel, enfim, da questão do IPTU, que nos arremata para uma base de dados já mais estruturada, um levantamento mais feito, porém, me chamou a atenção, infelizmente o Sérgio teve que ir mais cedo, e aí o nosso colega do IPP que está ali presente ainda pode até comentar, que quando foi levantado outros fatores pelo nosso colega aqui de dados que poderiam influenciar nesse cálculo, enfim, ele levantou que poderia integrar o dado de escolas, poderia integrar o dado de favela, poderia integrar o dado de estação de metrô. Tudo isso está disponível pelo IPP. Né? E é a mesma prefeitura e não houve essa integração.
Então, assim, são estados de obras diferentes em função do acesso à informação, mas também, aí você olha para o problema da integração, que já foi comentado nos nossos painéis do início do dia, enfim, até você ir a situações no qual há necessidade realmente de corrigir procedimentos anteriores, pré-equivocados, ou gerar novos procedimentos, como o caso surgiu no Meriti, mas todos passando pela identificação dos equívocos, dos erros e da correção deles através da utilização de dados especiais para a gente conseguir uma administração adequada. Alguém na mesa gostaria de fazer uma conclusão? Fazer uma consideração sobre essa questão. É muito comum isso. Se é comum dentro de uma coordenadoria, dentro de uma secretaria, quanto mais dentro do município. O tempo todo são compras repetidas, são contratações repetidas, e o objetivo de Macaé nessa elaboração de TDR foi exatamente isso. A gente conseguiu baratear, conseguiu simplificar, porque, literalmente, depois de muita conversa com eles, eles perceberam que a demanda de uma secretaria era a mesma de todas as outras. Só o que mudava era o foco do uso da informação, mas a informação é básica, é a mesma. E nessa questão do IPTU, eu até queria ter falado com ele, mas ele saiu. A dificuldade de todos os municípios, essa questão do IPTU. Macaé é uma cidade que é muito mais casa, e o avanço, Macaé foi uma das cidades que mais cresceu no Brasil. Rio das Ostras foi a que mais cresceu. E o distrito do Sana foi o distrito que mais cresceu do Brasil. Chegou, acho que a 19%. Realmente é visível isso, a especulação nesse distrito é absurda. E a gente optou por uma solução para auxiliar nessa ampliação do cadastro, na atualização, de uso de laser. A gente cotou, tá, nesse TDR, porque, como acontece em São João, acontece em Macaé também. Como é muita casa, toda casa juntinha, então na hora que você está olhando uma ortofoto ou uma imagem de satélite de precisão, você não consegue delimitar até onde vai o lote. E, gente, não adianta pegar registro de imóvel em cartório, que aquilo é uma bagunça. É um imóvel invadindo terra do outro, um lote invadindo terra do outro. Você vai georreferenciar conforme os vértices, não bate nada. Não adianta. Por quê? Os cartórios não seguem a legislação de uso e ocupação das terras municipal, não seguem plano de direito, eles não respeitam nada. Eles vão e fazem. E eles não usam o geoprocessamento, não usam a questão do georreferenciamento, que é uma metodologia já antiga, não é de agora. Então, é um problema que a gente enfrenta também. Até porque os contribuintes não relatam as coisas que fazem. Vão fazendo puxadinho, vão fazendo isso, fazendo aquilo, então tem que estar de olho. Então, a proposta da cena dos cases é realmente a gente ter essa divisão de experiências e, quem sabe, encontrar respostas integradas, né, aos nossos problemas dos municípios. Bem, vou dar alguns breves avisos, lembrando que amanhã é o nosso dia de minicursos. Tá? A gente já está com inscrições abertas, inscrições presenciais abertas, no caso agora não mais, pelo horário, mas amanhã de manhã ainda está possível se inscrever. Tá? E, no mais, em nome do LabGIS da UESP, agradecer aos nossos palestrantes, agradecer a participação de todos, lembrando que todo o material vai ser disponibilizado pelo nosso site. Tá? Então, desejo a todos uma boa noite e espero revê-los amanhã nos nossos minicursos.